Graças e paz a todos. Semana passada o pastor deu uma palavra aqui, né? Aí no final eu perguntei ao pastor: você ouviu o que eu estava escrevendo? Foi? Não é igual, mas é quase idêntico, né? E assim, a gente é bom porque a gente vê que o Espírito Santo, ele nos conduz, né? Ele nos conduz. Vamos orar nesse momento, né? Senhor Santo Deus, Pai eterno, grande é o teu nome, é o teu poder, grande é a tua majestade, a tua glória. Obrigado, Senhor, por este momento, porque todos nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Não seja eu, mas seja teu Espírito Santo. E o que for escrito, ó Pai, que possa tocar os corações daqueles que estão aqui, Senhor. Nos usa como instrumento, ó Pai. E que a tua palavra possa prevalecer nas nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria abrir a Bíblia aqui em Romanos 6. Aquilo que Romanos é um dos livros mais teológicos que tem. E é um ensinamento de Paulo. Ou seja, vamos dizer que seja um puxão de orelha, né? Para nós hoje. Cercado de tanta coisa que o mundo tenta nos oferecer, que às vezes nos afasta do Senhor. O tema que está aqui em Romanos 6 diz o seguinte: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A gente vê algumas doutrinas que podem dizer que nós estamos na graça e nós podemos fazer tudo, né, até aquilo que não nos convém. Mas está errado. A graça é um favor não merecido que Deus nos deu através de Cristo para nos salvar. A gente vê que foi Cristo que levou sobre ele todos os nossos pecados, toda a injustiça, né, e nos justificou perante Deus. Nos justificou. O mundo, às vezes, ele tenta nos acusar, mas o mundo não tem o direito de nos acusar. Nós devemos mostrar ao mundo a transformação de Cristo nas nossas vidas. Como a gente sempre fala aqui, o mundo não lê a Bíblia, mas lê o nosso comportamento. Lê a mim, lê a vocês que estão aí. E é esse exemplo, esse modo, essa conduta que o mundo tem que ver em nós. Ou seja, o mundo tem que ver em nós a imagem do Senhor Jesus Cristo. A imagem de Deus em nós. Que diz o seguinte: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Qual não sabeis que todo quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo seu batismo na morte, mas para que Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já estamos mortos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas enquanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
para lhe obedecer em sua concupiscência. Nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que vós que a quem vos apresentardes por servo, para lhe obedecer, sois vós daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregue. Libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servires a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai-vos agora os vossos membros para servir a justiça para a justificação. Porque quando erais servos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tinhais antes? Que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dele é a morte. Mas agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, tende os vossos frutos para a santificação, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estávamos mortos, mas Cristo, Ele nos deu a vida eterna através do sofrimento dEle, através de levar com Ele todo o nosso pecado, toda a injustiça. E aqui vem o quê? Permanecemos no pecado? Paulo contesta essa ideia errônea de que os salvos em Cristo podem permanecer no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna em virtude da graça e a misericórdia de Deus em Cristo. Ou seja, muita gente pensa porque nós estamos debaixo da graça, nós podemos praticar qualquer tipo de injustiça. Porque estamos na graça. Está errado? É errado. Ante a graça, a gente tem que entender que a graça foi um favor não merecido que Deus nos deu. E Cristo, Ele é santo. E a Bíblia mesmo fala, né? Resistível ao pecado, resistível ao diabo, que é o nosso tentador, que é o nosso adversário. Essa distorção revela que basta ter fé e rejeitar. Obrigado, meu. Basta ter fé e rejeitar as normas de conduta estabelecidas pelos 10 mandamentos e pela lei mosaica. Aqui Paulo refuta essa distorção na doutrina da graça, pondo uma verdade fundamental, que é a verdade, que é o verdadeiro cristão, ou seja, o verdadeiro crente, demonstra estar em Cristo por estar morto para o pecado. Ele foi transportado da esfera do pecado para a esfera da vida com Cristo. Se nós permanecermos no pecado, então a morte de Cristo na cruz seria em vão, porque Cristo veio morrer por nós, pelo nosso pecado. Ele veio nos libertar dessa escravidão. Ele veio nos libertar da morte que nos rodeava. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. E aí vem a pergunta, por que deveríamos estar no pecado? Porque estamos na graça? Essa graça não foi de graça. O alto preço, o sangue de um inocente, que foi derramado naquela cruz. Uma vez que fomos separados do pecado, definitivamente não podemos continuar a viver nele. Nós estamos separados. Inversamente, quem vive no pecado não é um verdadeiro cristão. Eu queria que Kaique projetasse aí 1 João 3, 4 a 5. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar o nosso pecado, e nele não há pecado.
Tendo aquele que permanece nele e não peca, todo aquele que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, os filhos de Deus se manifestou para resistir às obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Desta forma, não manifesto os filhos de Deus aos filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco aquele que não ama seus irmãos, não ama seus irmãos. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio e que devemos amar uns aos outros. Não se pode ser servo do pecado e de Cristo a um só tempo. Se nós, como cristãos, nos tornarmos servos do pecado, o resultado será a condenação e morte. Morte eterna. Mas quando eu falo aquele cristão, nós temos que ser um cristão genuíno, daquele que quer rejeitar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nos tira da presença do Senhor. Nós temos que ser verdadeiros. Pecado. Pode-se escrever dessas palavras, de vários aspectos. Pecar contra Deus, iniquidade, maldade ou injustiça. Ainda o termo pode ser descrito como a falta de amor, porque todos os delitos surgem por falta de amor ao Deus e ao próximo. Se você não ama seu irmão, você não vai desejar o bem dele. Se você não ama a Deus, também você não vai desejar. Tudo se baseia no amor. Quando nós temos amor pelo próximo, amor por Deus, se cria um conjunto, vamos supor assim, o fruto do Espírito se resume em tudo isso aí. O amor, ele tem que superar tudo em nossas vidas, independente da situação. Foi assim que Cristo fez. E é esse exemplo que devemos trazer em nós. Eu posso dizer aos irmãos, é fácil? Não é fácil, não. É difícil. É muito difícil. Mas é isso que tem que imperar em nossas vidas. Em cada um de nós. Nossos corações. Dentro de nós. Dessa definição, podemos tirar a conclusão de que a essência do pecado está no egoísmo. Quando nós somos egoístas, nós não pensamos em nada. Nós não pensamos no próximo, nós não pensamos em Deus. Isto é, o apegamento do ser humano às coisas e aos prazeres para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus. Isso leva à crueldade aos outros e à rebelião contra Deus, a sua lei. Em última análise, o pecado é a recusa e a rejeição a Deus e a sua palavra. A gente entendeu assim, que o pecado é tudo contrário a Deus. Tudo que rejeita a Deus. E nós vivemos em um mundo em que nos oferece muitos atrativos para isso. E é esses atrativos que nós devemos rejeitar. Rejeitar. A cada dia nós estamos numa batalha, uma guerra nas nossas vidas. E essa guerra é constante. É uma guerra que às vezes a gente podemos perder, e às vezes ganhamos. Mas há uma palavra que a gente tem que dizer ao pecado: é não. É não e não. A tentação vai estar aí a todo momento nas nossas vidas. E às vezes, muitas vezes, a gente brinca com isso. A gente brinca com isso. O pecado é também a corrupção moral do ser humano, opondo-se a todas as vontades humanas sadias. Ou seja, se eu tenho algo de bom para mim, o pecado vai se impor a isso.
Ele nos leva tanto a deleitar-nos em cometer iniquidade, como também sentir prazer nas más condições dos outros. O pecado está enraizado, ou seja, criou raiz no ser humano. Tiago 1, 14, 5. Não precisa botar não, cara, que eu tenho aqui. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu digo que há uma luta entre nós mesmos, nós mesmos. Há uma luta entre o eu que há dentro de mim. O meu eu deseja, às vezes, as coisas que não é lícito para mim. E é esse desejo que eu tenho de dizer o não. Há uma guerra entre nós. Essa guerra surge dentro de cada um de nós. É difícil, é muito difícil. Porque a cada dia nós vamos ser bombardeados por isso. Tendo um inimigo que luta contra nós mesmos, uma luta que não para, uma luta incessante. Não estou falando do diabo, nosso diabo é o nosso inimigo. O diabo, a única coisa que ele pode fazer é influenciar uma pessoa para que possa nos atrair. Mas nossa palavra é o sim ou não. Isso é o fato. Mas se nós ficarmos alimentando, nós caímos nas tentações. Estou falando de nós mesmos, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando a velha natureza começa a surgir em nossas vidas, essa é uma batalha que nem sempre vencemos. Nem sempre vencemos. Tiago 4, 1 a 4 diz o seguinte: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter a quem desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem porque pedem com má intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Nós devemos resistir a isso. Eu queria que aí colocasse, aí, Kaique, Gênesis 4, 6, 7. É o que o Senhor falou para Caim, né? O Senhor disse a Caim: por que você está irado? Porque esfaleceu o seu semblante. Se você fizer o bem, não se levantará. Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso é um conselho de Deus que Deus dá a Caim. Nós devemos dominar os nossos desejos, aquilo que nos atrai que é contra a palavra, aquilo que nos atrai que vai nos afastar de Deus, aquilo que nos atrai que vai fazer-nos nos pecar. Isso está em nós. É como eu falei na instante aqui, o sim e o não. Quando nós falamos sim, nós estamos dando legalidade. Mas quando nós falamos os não, nós estamos... Afasta de mim. Não te desejo. A gente vê o quanto Cristo foi tentado pelo diabo quando o diabo tentou a Cristo. Imagine que ele apresentou a Cristo toda a necessidade que o ser humano precisa. Primeiro que estava com fome. Ele ofereceu o quê? Pão. Depois ofereceu a riqueza do mundo, que muitos procuram hoje em dia. Riqueza. E às vezes, muito dessas coisas nos afasta de Deus, nos tira da presença de Deus. Precisamos de muitas coisas, mas nem tudo nisso no mundo convém aos nossos prazeres. O que Paulo fala em 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei me dominar por nenhuma delas. Nós devemos dominar esses nossos desejos, aquilo que é contra a palavra de Deus. E aqui no versículo 4 é o seguinte: sepultado com ele pelo batismo. Isso aí é para vocês que vão ser batizados.
O batismo é o símbolo do seu sepultamento e ressurreição com Cristo. Isso foi dito lá na aula. Mas é mais do que isso, quando acompanhado de fé verdadeira. O batismo tem a ver a nossa rejeição do pecado e dedicação a Cristo. Resulta em um fluxo contínuo de graça e de vida divina sobre cada um de vocês, candidato ao batismo. O batismo significa a identificação com Cristo na sua morte, sepultamento, a fim de se viver mediante a sua vida ressurreta. Tão certamente como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós que temos a verdade, fé salvifica nele, ou seja, em Cristo, andaremos em novidade de vida. Ou seja, mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de pensamento, mudar de atitude, aquelas atitudes que é contrária. Mudar para uma vida em Cristo Jesus. Ter uma vida em Cristo Jesus. Viver a vida que Cristo, Ele nos ensina a viver. Com retidão, com a verdade. Mudar o padrão de vida, mudar a moral de vida, ter caráter. É isso que quer de cada um de nós. E aí vem a questão aqui, no versículo 6, fala sobre o velho homem e o corpo do pecado. Duas expressões bíblicas. O velho homem, que se refere ao seu eu, né, nesse caso, irregenerado, é que nós éramos antigamente. A vida que antes nós vivíamos no pecado. Esse velho eu, né, o velho homem, foi crucificado e morto com Cristo na cruz, a fim de que passamos a receber uma nova vida em Cristo, ou seja, um novo homem. Gálatas 2, 20. Cai aqui. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu a quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a nova vida que temos que viver. Essa é a nova vida que o mundo aí fora tem que olhar para cada um de nós e dizer a si mesmo, ó, esse é um verdadeiro cristão. Esse é um verdadeiro servo de Deus. O corpo do pecado se refere ao corpo humano controlado pelo desejo pecaminoso. Sua escravidão ao pecado já foi abolida por Cristo Jesus. Quando nós nos rendemos a Cristo, nós estamos livres. Agora, estamos livres para fazer o que quisermos? De maneira nenhuma. De agora em diante, a pessoa que aceita Cristo não deve permitir que sua antiga maneira de viver volte a dominar a sua vida e o seu corpo. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, como é o nome ali? Não estou chegando. Essa aí mesmo. Do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Desejos enganosos é o que o mundo vai nos apresentar a cada dia, a cada momento. O engano. Colossenses 3, 4 a 10. Daqui está melhor, né? Quando a Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nela. Agora, porém, abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia, a linguagem indecente no falar.
Não imitam uns aos outros, uma vez que vocês já se inspiram do velho homem, despiram, né, do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aí são exemplos que devemos praticar. A imagem de Cristo nas nossas vidas. E no versículo 10 diz o seguinte, que nós morremos para o pecado. Embora Cristo não tivesse pecado, ele sofreu e foi humilhado pelo pecado por nossa causa. 2 Coríntios 5, 21. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Quer dizer, o mundo ele pode nos acusar de várias formas, mas Cristo nos justifica. Na morte de Cristo, o pecado perdeu a sua influência. Na sua ressurreição, ele triunfou sobre o poder do pecado. E se ele triunfou sobre o poder do pecado, nós que estamos aqui, também podemos triunfar sobre o pecado. Semelhantemente, os que estão unidos com ele na sua morte são libertos do poder do pecado para andarem em novidade de vida. Não estou dizendo que nós estamos livres do pecado, mas temos o direito de recusar a proposta que ele nos oferece. Proposta essa que aparentemente aos nossos olhos pode ser boa, mas para a nossa alma, para o nosso espírito, é a condenação. Nós não podemos abrir mão disso. No versículo 11 diz o seguinte, considerai-vos como mortos para o pecado. Essa é a primícia fundamental nesse capítulo. Nossa união com Cristo, tanto na sua morte como na sua vida, se portanto, eu ou vocês, né? Sendo um cristão autêntico, devemos estar mortos para o pecado. E é preciso dar prova disso. Nós morremos para o pecado de três formas. Primeiro, morremos para o pecado do ponto de vista de que Deus considera que você morreu com Cristo na cruz e que foi ressuscitado na sua ressurreição. Sabemos que todos nós vamos um dia morrer, mas a morte física. Mas a morte eterna, nós estamos com Cristo Jesus. Nós ressurgiremos com Ele. Segundo, morremos para o pecado, nascemos de novo pelo Espírito. Recebemos o poder de Cristo para resistir ao pecado, para morrer diariamente para o pecado, aniquilando os maus desejos da carne e vivendo uma nova novidade de vida. Terceiro, nós morremos para o pecado quando, no nosso batismo nas águas, nós proclamamos sua morte ao pecado, nossa morte ao pecado, e assumimos, né, o compromisso de rejeitá-lo e de viver só para Cristo. É uma aliança, mas é mais uma aliança que a gente faz com Ele. E quando nós somos batizados, né, nas águas, que eu falei pela manhã, nós fazemos parte de um corpo vivo, um organismo vivo, com defeitos, sim, mas suportamos uns aos outros. É a união, nós completamos aquela união com Cristo. Fazemos parte dele. Agora, nós estamos livres do pecado? Claro que não. Todo o tempo estamos sendo tentados pelo nosso desejo, que às vezes nem sempre está de acordo com as palavras de Deus. Desejo esse que são carnais e não nos edifica, mas nos afasta de Deus. Esse desejo, às vezes, nos fazem pecar contra Deus, porém, temos um advogado. Temos um advogado que é Cristo. Nos justifica. Basta confessarmos a Ele nossos pecados. 1 João 1, do 8 a 10, Kaique. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos justificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Devemos ser sempre verdadeiros nas coisas a Deus. Primeiramente, que às vezes nós podemos fazer coisas ilícitas e às vezes estamos dizer assim o seguinte: ninguém está vendo. Nós tememos aquela pessoa que não pode ver, mas não tememos aquela pessoa que vê todas as coisas, em que nada pode ficar oculto. 1 João 2, de 1 a 2, Kaique. Meus filhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, que nos justifica. Ele é a expiação pelo nosso pecado, e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo. Quando eu falo pelo mundo, é se o mundo se converter a Cristo, se o mundo aceitar Cristo como Salvador. No versículo 2 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado. Pelo fato de o pecado ter sido destronado, devemos resistir continuamente ao seu assédio para reconquistar o seu antigo controle. Sabendo que o pecado procura reinar, normalmente através dos desejos da carne. Tais desejos devem ser resistidos pelo que tem fé em Cristo. Exemplo: não tendes as concupiscências do corpo. Não coloque os membros algum do nosso corpo à disposição do pecado. Devemos apresentar nosso corpo, a nossa total personalidade submissa a Deus e à tua justiça. A Bíblia fala que sejamos santos, porque o nosso Deus que está no céu, Ele é santo. Deus é puro e devemos apresentar a Deus com pureza. A gente vê que quando os sacerdotes iam apresentar alguma coisa a Deus, a primeira coisa que ele fazia era se purificar, retirar dele todos os pecados. E nós devemos ter essa mesma coisa. Como eu falei desde o início, a cada dia, a cada momento, nós estamos guerreando contra o pecado. Normalmente, através dos desejos da carne, tais desejos devem ser resistidos pelo que tem fé em Cristo. Exemplo: não atender às concupiscências do corpo. Né? O nosso corpo, ele tem um desejo carnal. É aquela questão que a gente fala, né? A luta do nosso corpo contra o espírito. O espírito não quer, mas o corpo ele quer. Aparentemente, tem certas coisas que a gente pode até dizer é boa, mas não para o nosso espírito. Certos membros da igreja, nos dias de Paulo, eu posso dizer assim, né? Presumiu que, sendo o pecado perdoado mediante a graça de Deus, os cristãos não precisavam preocupar-se para resisti-lo. Refutando-se essa ideia, o apóstolo explica que cada nós, né, como cristão, devemos continuamente reafirmar e implementar suas decisões de resistir ao pecado e seguir só a Cristo. Seguir só a Cristo. Relembrando dos ensinamentos dele, relembrando do que ele nos ensinou, lembrando do que está aqui na palavra. É por isso que a cada dia nós temos que estar sempre meditando na palavra. Tendo aceitado a Cristo, nós como cristãos devemos continuar a escolher a quem servir. Primeiro, poderão voltar ao pecado, cessando-se de opor-se ao seu domínio e à sua vida pessoal e tornando-se de novo os seus escravos. Se nós não combater isso, sabendo que a morte, ou seja, a morte eterna será o resultado. Né? Segundo, poderão dominar o pecado e continuar a apresentar-se como servo de Deus e da justiça, tendo como resultado a santificação e a vida eterna. Há uma escolha, se nós alimentarmos o pecado. E se nós alimentarmos também os padrões que a palavra de Deus nos ensina. Eu garanto a você que cada um vai nos levar a um resultado.
Uma morte eterna é a outra vida. À luz do versículo, né, nesse caso aqui do próprio Romanos, quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem o direito de se referir a Cristo como seu Salvador. Ninguém pode servir a dois senhores. As dois senhores. Nós temos na igreja vários cristãos. Aqueles que às vezes estão na igreja só por estar, só porque gosta de ouvir a palavra. Aqueles também, como a gente fala, né, o cristão autêntico, aquele que tem um compromisso mesmo com Deus, né, aquele que está ali para servir a Deus. Há vários tipos. Tem que ter um prazer de chegar aqui e ver só os louvores. Mas nós, eu creio que nós, cada um que estamos aqui, nós estamos aquele cristão autêntico, de querer chegar aqui, ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus em nossa vida. Não só na vista dos irmãos, mas lá fora também. Para que o mundo possa ver a nossa conduta. Para que o mundo possa ver a imagem de Cristo nas nossas vidas. Obedecer ao pecado para a morte, versículo 16. Paulo adverte solenemente aos crentes que pensam que podem pecar impunemente porque está debaixo da graça. Se algum cristão se entrega ao pecado, torna-se um escravo do pecado. O que resultará a morte. Morte significa aqui eterna. Perdição eterna à face do Senhor. Oposto da vida eterna. Obedecer à forma de doutrina. Na igreja primitiva, os novos crentes com dedicação observavam certos padrões específicos de ensino e conduta, baseando nos ensinos do apóstolo e na comunhão com Cristo e na sua dedicação a Ele. Esses padrões eram mais provavelmente um resumo da doutrina e da ética cristã, com que o convertido concordou quando aceitou a Cristo como seu novo Senhor. E a sã doutrina, as palavras sadias, conforme a referência nas epístolas. A suposição que o cristianismo não tem padrão de ensino regulado e pensamento e a prática, ou de que a existência de uma regra de conduta e legalismo é estranha aos conselhos paulinos da fé cristã. O cristianismo exige obediência sincera aos padrões divinos. A obediência sincera ao padrão divino. Ou seja, o mundo aí fora não pode ter poder sobre os nossos padrões cristãos. Tem que ser praticado. Há vários exemplos aqui. Há vários exemplos. A gente viu o exemplo de Daniel quando foi para a Babilônia, que queriam servir aquelas iguarias do rei. E ele rejeitou. Ele rejeitou. Às vezes nós estamos, esses padrões às vezes são uma coisa tão simples, que às vezes a gente pode dizer assim mesmo, é uma besteira. É o furar uma fila. É fazer algo totalmente pequenininho, ilícito, que às vezes aos nossos olhos está normal, mas aos olhos de Deus não. Deus quer que nós sejamos autênticos, cristãos autênticos, ao ensinamento de Cristo nas nossas vidas. O mundo, nós temos que estar na contramão do mundo. O mundo ele vai nos oferecer muitas barganhas. E às vezes eu fico assim olhando que muitos se vendem por isso. Às vezes por um pouquinho de fama, por um pouquinho de sensualidade. Que esse pouquinho nos afasta do Senhor. E às vezes esse pouquinho causa muitas consequências na nossa vida. Não só na nossa vida espiritual, como na nossa vida normal que a gente vive aqui. A gente vê quantos escândalos a gente já viu de líderes, que pregavam uma coisa, mas de repente é pego fazendo algo de errado. E às vezes as consequências
é trágica. Um exemplo disso, tinha um pregador, acho que era norte-americano, não sei, pastor pode me corrigir, chamado James Swaggart. E dia de domingo, a pregação dele era uma pregação boa. Boa. No domingo, praticamente, as famílias paravam para ouvir. Para ouvir. Pregação sincera. Mas ele deu legalidade ao adultério e foi pego em adultério. E foi uma lástima para a vida dele. Em pleno domingo, eu assistindo ele em rede internacional, ele pedindo perdão pelo que teve feito. Porém, a programação dele não foi mais a mesma. Às vezes o homem também fica assim, ensoberbece seu coração por estar no auge. Quantos grupos de louvores hoje ninguém se fala mais por causa disso? Que a soberba deixa tomar conta de si. Nós temos que ser simples, como Cristo foi simples na vida dele. Nós temos uma batalha todo dia, a todo momento aí, a cada manhã. Mas também sabemos que a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas. E é por isso que às vezes nós estamos de pé, pela misericórdia dele. Que possamos sim meditar na palavra do Senhor. Sabemos que nós somos cristãos separados deste mundo e que o mundo, a cada dia, vai nos bombardear com muitas ofertas essas que, aos nossos olhos, pode parecer normal, mas para Deus, não. Que Deus nos abençoe.